Oi, pessoal, começando mais um Kim Ribeiro Esportes, nesse sábado. Hoje, prazer de receber aqui ao meu lado Florival Amado Barleta, uma história gigantesca, ele e a família dele, né, a família Barleta, no Santos Futebol Clube e também na cidade de Santos. Então vamos bater um papo, fazer uma resenha com ele, falar muito de esporte para você. Para me ajudar nessa tarefa árdua, né, eu trouxe aqui nosso amigo Mister Lelo, treinador de futebol, Eusébio Gonçalves. Também o Alexandre Frade, torcedor do Santos Futebol Clube. Grande amigo também que o Santos Futebol Clube me proporcionou. E também registrar aqui no estúdio a presença dos nossos amigos Evaldo Rodrigues, Márcio Ribeiro, também aqui, do Geral Santista Oficial. Também estão aqui no estúdio com a gente, acompanhando essa entrevista, esse bate-papo com Florival Amado Barleta. Primeiro, obrigado, Barleta, pela presença aqui no Kim Ribeiro Esportes. Conte um pouquinho mais da sua história na cidade de Santos, sua idade, onde você nasceu aqui em Santos, a idade, a família, sua família. Conte um pouquinho pra gente da sua história. Bom, eu nasci em Santos, 15 de outubro, dia do professor, embora eu não seja professor, 15 de outubro de 36, vou fazer 86 anos, se Deus permitir. Estou casado, tenho 2 filhos, Maurício e Cristina. Tenho 4 netos, Leonardo, Natália, Fabiana e Camila. E 3 bisnetos, Mia, que é o nome australiano, meu neto está na Austrália, morando lá. A Beatriz, a Bia. E agora nasceu um que é dinamarquês, porque o pai é dinamarquês, nasceu lá, tem dupla cidadania. O Noah é o meu queridão, o único homem, o bisneto meu, e fez agora 2 anos, e ele é Noah Barleta Walters, né? Nascido na Dinamarca, e com dupla cidadania, e sócio do Santos, já inscrito no Santos, nasceu tão logo ele tirou o CPF, já coloquei de sócio. Ele é sócio do Santos, como eu, que quando nasci meu pai me colocou. Houve um probleminha na secretaria, eu fui registrado em 43, mas eu devia ser sócio há 85 anos, talvez o mais velho do Santos. Isso aí. Então fala um pouquinho da sua família, né? É ligada à cidade de Santos em si, ao Santos Futebol Clube. Fala onde seu pai começou, como seu pai começou na área de café, né? Que vocês são uma família ligada à área de café. Então, conta um pouquinho da história da sua família ligada ao café, depois a gente vai falar do Santos Futebol Clube. Bom, realmente meu pai é mineiro. Ele nasceu em Santa Rita da Extrema, que hoje chama-se só Extrema. Indo pela Fernando Dias, passando Bragança, a primeira cidade, que hoje está tem uma valorização tremenda, então muitos investimentos, chama-se hoje só Extrema. Antigamente era Santa Rita da Extrema. Depois ele veio para Bragança, onde ele ficou, depois veio para Santos, onde praticamente começou a vida dele comercial, no café, e foi trabalhar no Lima Nogueira, que era uma grande firma nacional. Ele era funcionário, alto funcionário, e com o tempo acabou sendo diretor da Companhia Armazenagem, Lavoura e Comércio, que pertencia ao Lima Nogueira, que transformou-se numa das firmas nacionais, maior exportadora de café do Brasil. Evidentemente, não competindo com as grandes multinacionais, mas nacional era a maior, naquela oportunidade. E meu pai foi alto funcionário e tal, e logo em seguida o Santos acabou, mesmo na política, ele teve 3 ou 4 legislaturas como vereador, numa época em que os vereadores trabalhavam à noite, provavelmente sem remuneração. Médicos famosos, doutor Agostinho Ferramenta, Silvio Fortunato, Antônio Feliciano, João Carlos de Azevedo, figuras de grande renome na sociedade, tanto médica como advocacia, e no setor de comércio, que era o caso do meu pai. Dedicavam ao Santos, como se diz na gíria, graciosamente, me parece, somente trabalhando à noite. Foi vereador por várias legislaturas. Quem teve mais o tino político do meu pai, embora eu também fosse um bom político, eu sei levar a vida, nos bons termos, evidentes, meu irmão foi vereador, agora recentemente, Murilo, e foi o que seguiu a carreira do meu pai na política. No café, o Murilo trabalhou comigo muitos anos, e depois ele saiu para ser vereador, e hoje ele é funcionário da CET. E a mulher dele, Cristina Barleta, é a secretária de Educação do município. Então a família hoje tem
nós estamos praticamente inseridos no contexto. Evidente, meu pai já faleceu, mas meu irmão, trabalhando na CT, engenheiro, jogou no Santos, foi muito bom jogador. Jogou na época do Expressinho, quando tinha Rubens Feijão, Tony Vieira, Peter era o reserva imediato deles, né? Chegou a jogar algumas vezes depois no time, foi reserva dos principais, substituiu esses rapazes. E meu pai trabalhou muitos anos, foi vice-presidente do Milton Teixeira, foi presidente do conselho várias vezes, foi um dos homens que mais arrecadou sacas de café para entregar ao Santos como doação na Praça Cafeira, na época do fastígio do café, para que o Santos pudesse fazer reformas, arquibancada, iluminação, jogadores, enfim. Então nós temos uma vida totalmente dedicada à comunidade. Sempre foi um escopo da família Barleta, principalmente eu com mais idade, meu pai. Eu me considero realmente uma pessoa que a vida inteira trabalhei comunitariamente. Sempre convidado, sempre ocupando cargos sem nenhum tipo de remuneração, somente servindo a cidade. Tive o prazer de ser da provedoria da Santa Casa por 12 anos e agora fui novamente chamado pelo provedor Ariovaldo Feliciano para ocupar o Conselho Geral da Irmandade como primeiro secretário. Fui o segundo secretário na gestão passada. Então, temos uma vida dedicada à cidade de Santos, associação comercial, fui diretor secretário financeiro, presidente de várias entidades, enfim. A família ocupou na cidade diversos lugares, mas sempre comunitariamente. Nunca tivemos interesse de tipo nenhum financeiro, né? Sempre servindo a comunidade com carinho, com amor, desprendimento, sem esperar absolutamente retorno de ninguém. Fazer o bem sem olhar a quem, não esperando nada de ninguém e apenas estando feliz internamente, com a consciência tranquila de fazer sempre o bem. É uma educação que eu recebi dos meus pais e eu estou muito feliz até hoje por isso. Barleta, antes de entrar no assunto Santos Futebol Clube, dos meus companheiros aqui de bancada, o Lelo e o Frade fazendo perguntas também para você, só fala um pouquinho mais da entrada do seu pai, do Florival Barleta pai, da entrada dele no Santos Futebol Clube, como que iniciou o trabalho dele junto ao Santos Futebol Clube. Você já falou que ele colaborou, né, financeiramente com o Santos para auxiliar em várias coisas para o crescimento do clube, né? Como que ocorreu essa entrada dele no Santos Futebol Clube? É evidente que quando eu era mais jovem, talvez não essa forma como ele foi conduzido, não sei. Sei que ele teve uma paixão imensa pelo Santos e foi logo convidado a trabalhar no Santos, ocupou vários cargos em diretoria, chegando a presidência do conselho e vice-presidente do Milton Teixeira. E nesse período todo ele somente trabalhou pelo Santos e na época de fastígio do café, não ele doou também pela firma, não é? Mas ele pedia como doação à firma cafeira, aos exportadores de café, e os exportadores de café automaticamente doavam sacas de café, formava-se um lote, então esse lote era vendido e o dinheiro entregue ao Santos para diversas obras no Santos, seja arrumar uma arquibancada, subir não sei o quê, a torre de iluminação, ou até ajudar a contratação de um jogador, ou pagar, enfim. É uma vida realmente de amor. Por exemplo, eu trabalhei muito no Santos também, e na década de 60 nós fizemos atrás do gol, uns alojamentos que era para equipes de base, né? E os alojamentos tiveram pelo presidente, se não me falha a memória, o Samir, dado o nome de Florival Barleta, existe lá até hoje. Como tem uma sala do conselho, quando eu presidi, que eu revitalizei, consegui por intermédio do Marcelo, uma sala que também leva meu nome, Florival Amado Barleta, né? Então, a história do meu pai é uma história grande, porém, é evidente que com detalhes eu não saberia dizer, porque realmente ele trabalhou muito pelo Santos. Um amor, carinho, diversos cargos na diretoria, no conselho, enfim, realmente é uma paixão da família Barleta com o Santos. Então, realmente, os trabalhos são todos anônimos e desinteressados, apenas pelo bem do Santos, e posso garantir a você que tanto meu pai, como eu e meu irmão, sempre trabalhamos pelo Santos de coração aberto, né? É uma paixão que não tem limite, realmente é isso aí. Lelo? Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Kim Esporte, do meu amigo Kim, junto com o Frade.
E entrevistando aqui Florival Amado Barleta, né? Uma pessoa de Santos, com grande história, currículo. Enfim, é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui, viu, Florival? Muito obrigado. Eu me sinto muito feliz por isso. Você tinha falado, vamos começar, até por conta do programa, que é de esportes amadores. Eu queria falar do futebol, a tua participação no futebol de base do Santos, na tua época, mas juntamente coligada com uma bandeira também, que é o seu Ernesto Marques. Que você conseguisse passar para nós a tua postura como dirigente naquela época, ligada a um treinador com olho clínico, que é o seu Ernesto Marques. Tranquilamente. Inclusive, para você ter uma ideia, o Ernesto era muito amigo meu. Os dois filhos dele jogavam no Santos, o Cabeça e o Pardal, não é? E o Pardal acabou sendo Santos, foi se consagrar no Curitiba, né? Jogou muito bem. E o Ernesto, além de ter um olho clínico, o Santos não tinha concentração, que me levou depois a fazer a concentração, que muitos jogadores que iam treinar no Santos, muitas vezes dormiam na casa do Ernesto. Ele punha lá um colchãozinho no chão e o moleque dormia lá para depois de treinar. Era um cara dedicado, olho clínico, não é? E há passagens muito interessantes. Por exemplo, em 1968, o Ernesto só tinha 1 ou 2 dentes na boca, né? E houve uma oportunidade que o Santos arrumamos uma excursão fantástica para o torneio do Lago de Constança, ele montou a equipe, né? E naquela oportunidade o Zito tinha encerrado a carreira e o seu Moran tinha falecido. Eu era o homem de confiança do Moran. Quando assumiu o Zé Bernardes Ferreira, eu fui ao Zé Bernardes Ferreira e disse: olha, senhor Bernardes, eu sou a pessoa de confiança do falecido Moran. Eu só vou continuar aqui se o senhor me der a mesma forma de trabalho que o senhor Moran me deu. O senhor me dá o limite aonde eu tenho que ir. Até esse limite, ninguém dá palpite. Daqui para frente eu lhe procuro. Então, dispensa de jogador, é tudo comigo. E eu realmente assumi aquilo lá e foi até um caso interessante, porque um deles, né? Tão vários, mas esse aqui eu vou contar. Só cortando um pouquinho, senhor. O senhor, então, era o diretor da base, Geral. Futebol de base. Geral, diretor-geral de esporte, basquete, vôlei, eu era o diretor-geral. Então, do Ernesto, por exemplo, ele chegou naquela oportunidade, o seu Bernardes quis levar para chefiar a delegação, que eu tinha arrumado essa excursão, levar o Zito como treinador e o Beraldo como massagista. E eu disse absolutamente não. Quem vai é Ernesto Marques e Salu. Só que o Ernesto soube. Aí eu falei para ele: Ernesto, é o seguinte, você está com dentes só 2, você vai chegar na Alemanha, vamos estar lá, você vai falar, então você põe aí, tem a medo de dentista. Aí ele botou a cremalheira e foi bonito para a Alemanha. Foi uma passagem interessante, porque mas ele ia, se ele não fosse, eu ia melar. Tem que ser Ernesto e o Salu. E o Salu, pessoas que ele bebia. Nós fomos no lugar onde o Hitler festejava lá em Munique, aquela grande cervejaria, que era habituê do Hitler, né? E ele veio todos para tomar uma cerveja e tal, região da Bavária. E as senhoras nos tiravam para dançar, né? E o Salu tomava aqueles copinhos de cerveja e tal, e eu dizia, 1 ou 2, não mais, né? E aí, quando saiu daqui, eu brinquei, olha, se o Salu ficar de fogo, eu mando o Salu embora. Você manda outro. Ele se portou muito bem, era o homem da bandinha, né? Da banda, passava na rua aqui tocando banda quando o Santos ganhava, tocava no campo do Santos, era um homem fantástico, né? Então, além dessa passagem do Ernesto do Dentes, tem a passagem também do... Qual foi a outra interessante que teve? Essa foi a mais interessante. Uma do... um dia eu chego no Santos, assisti o treinamento, não vejo mais o Orlando Amarelo. Aí, cadê o Orlando? O seu Bernardes mandou ele embora. Ele ganhava R$200 por mês, R$200. Mandou embora sem falar comigo, negativo. Aí eu fui lá. Subi e falei: seu Bernardes, nós tivemos um compromisso. O senhor me disse até onde eu podia ir. O senhor ultrapassou aquilo, o senhor falou comigo. O Orlando vai ser reintegrado. Tanto que ele foi reintegrado, eu fui buscar ele nos Tambores. Morava nos Tambores aqui na... Eu morava perto da casa dele. Ali em São Vicente. No Guaçu ele morava. Nos Tambores. Não, nos Tambores aqui Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora de Fátima. Isso, então. Isso. Não é naquele tambor lá que eu joguei naquele campo lá embaixo várias vezes. Não é aquele campo que tinha lá do Paulistano, né? Não, bom.
Então, o Orlando foi reintegrado, acabou jogando no titular do Santos, jogou na seleção brasileira e foi vendido e ele tinha mandado embora por causa de R$ 200. Então, essas passagens todas, né, que a gente vivenciou, né, eu cuidava muito do esporte amador, gostava muito, não é? E, inclusive, como fui presidente do clube, pra você ter uma ideia, mudando de pato para ganso, eu sempre gostei muito do esporte judô, taekwondo, meu filho é faixa preta disso, daquilo. Tanto no Clube 15 como no Santos, por exemplo, eu instituí no Santos o departamento de judô. Tivemos 120 crianças e 80 adultos. Professor Alberto e professor Roberto. E eu obrigava todos os meninos com kimono, com o distintivo do Santos, né? No judô segura aqui. Então punha aqui na distintivo do Santos e o boletim no fim do mês. As mães adoravam porque eu dizia, se não trouxer nota alta, não treina mais. E eu levava os grandes jogadores do Santos, Pelé e tal. Aí o professor Alberto dava aqueles golpes, fazia aqueles golpes, eu fotografava e punha para todo mundo ver. Então a molecada ficava louca, ver o Pelé lá tomando aqueles golpes, queria ir lá tomar golpe, né? E o boletim, e no terceiro andar nós fizemos uma sala de recepção para as mães, com a televisão, e aquele departamento de judô, eu fui na casa da pessoa, como é que chama? Hidráulico, que mexe com hidráulica e tal, porque ele tinha a planta, e o Santos ficou devendo para ele, não pagou, ele levou tudo embora, ninguém sabia onde passava a cana e tal. Eu fui na casa dele, paguei do meu bolso, ele botou aí, montei os tatames, montei o departamento de judô, que eu gostava muito. É tudo do esporte amador, né? A paixão, né? Então são passagens muito interessantes que a gente viveu na vida, e o Ernesto Marques realmente foi um exemplo de olheiro, não é? Entendendo a sua pergunta, ele olhava, enxergava muito e teve um sucesso muito grande. Barleta, a correlação do Ernesto Marques com o Clodoaldo, você sabe contar essa história? A chegada do Corró para a Vila, você lembra? Não lembro. Eu me lembro que o Negreiro, por exemplo, em 68, estreou comigo no Santos. Eu fui chefe da delegação e a minha cancha era Clodoaldo Negreiro, nessa que faleceu o Moran. E o Clodoaldo jogou no Barreiros, etc, né? O Clodoaldo é um grande amigo meu, inclusive nós brincamos muito um com o outro, porque nós já veteranos jogamos juntos na praia há muito tempo, no Milionário, né? E ele operou o joelho agora, eu estou com o joelho também arrebentado. Ele fala que ele operou o joelho de tanto me proteger, eu falo que tenho que operar para me proteger. No futebol de praia já veterano, né? O Corró é o grande chapa meu parceiro de dominó, uma grande personalidade, foi vice-presidente do Santos, não é? Tive uma passagem muito interessante com ele, com o Cabralzinho. Tenho falado com o Cabralzinho permanentemente, está na Suécia hoje, né? E o Cabralzinho tem um gênio muito forte, muito bom treinador. Mas o Clodoaldo era o vice-presidente do Samir, se não me falha a memória. O Samir era o vice-presidente. E eu fazia a renovação do contrato do Cabral. Ele chegou, eu cheguei primeiro, ele estava com o carro encostado na vila, eu passei, cara, vamos subir. Ele falou, não, eu marquei 4 horas com o Corrói, que não sei o que, eles não chegaram. Se eles não chegaram, eu vou embora. Não, mas sobe comigo. Não subo, não vou, e foi embora. Ele era teimoso, bravo, mas muito boa personalidade, forte, mas muito bravo. Então, hoje eu brinco com ele, está na Suécia, nós nos conversamos constantemente, porque eu fui grande amigo do pai dele, Cabral Júnior, que tinha aquela grande orquestra Cabral Júnior e seus cubancheiros, né? E o Cabral Júnior não entendia nada de música, mas ele montava orquestra, e ele regia a orquestra, né? Eu era presidente do Clube 15, então aqueles introitos, ele fazia assim com a mão, mas não sabia nada, né? As músicas davam risada, aí tocava. Com essa introdução, Cabral Júnior e seus cubancheiros dão início ao baile no Clube 15 e tal. Era uma brincadeira, coisa fantástica. Eram passagens maravilhosas, ele cantava muito bem, né? Então nós gostávamos da boemia, da noite, é fantástico. Essas são histórias relativas ao Santos, de personagens que vivenciaram o Santos, né? No departamento amador. No profissional também eu tenho 1000 histórias. Boa tarde, Kim, boa tarde, Lelo, boa tarde, Barleta. Eu queria saber, na verdade, o senhor teve o privilégio de conviver, né, com praticamente os melhores da história do Santos, né? E do mundo, né? Sem dúvida. Mas eu não queria saber desses, eu queria saber do zagueiro Barleta, aquele que era... Eu brincava muito, vou contar uma passagem muito rapidinha, muito, muito engraçada. Eu estava numa festa de veterano, estava eu, Ramos Delgado, que eu considero um dos maiores, e Mauro Ramos de Oliveira conversando, né? E estava lá a imprensa, televisão, aquele negócio e tal. Então eu preparei o Mauro e o Ramos. Falei, olha, eu vou pedir para o repórter vir aqui e perguntar qual dos 3 foi o melhor.
você já sabe o que vocês vão responder, né? Aí tem o repórter, vem, tá, aqui estão 3 zagueiros, Barleta, campeão na praia do Náutico, jogou 5 títulos. Aqui, daí começou a falar o currículo do Mauro. Campeão do mundo, campeão não sei o quê, não sei o quê, Ramos Delgado, campeão, capitão do River Plate, capitão da seleção argentina, título aqui, enfim, uma história. Aí diz o repórter, pergunta ao Ramos Delgado e ao Mauro Ramos, 2 zagueiros profissionais, qual dos 3 foi o seu Barleta estava disparado o melhor. Rapaz, a Joaquim no dia seguinte me xingava tudo. Quanto você pagou pro repórter, seu isso, seu aquilo, me xingar? Nossa, eu era muito amigo dele. Eu tenho até uma foto aqui comigo, aqui, até mostro para vocês. Eu e o Ramos Delgado, né? Brincando num jogo no Santos, que ele foi assistir, que eu joguei contra um pessoal na televisão. Ele estava presente, foi me abraçar e nós tiramos uma foto. Então, eu tenho uma vivência muito grande com o Ramos, né? Sofri muito quando ele morreu, ele é uma figura fantástica. Encontrei a viúva dele no elevador e me emocionei, até chorei quando subi com ela no elevador, né? Na morte do Ramos, meu amigão. Grande zagueiro, para mim um dos maiores que eu vi jogar, né? Então, Ramos Delgado, para mim, depois Mauro Ramos, mas eu vi jogar Elvio, vi jogar Artigas, que vocês não eram nascidos. Eu vi jogar Artigas em 48, né? Vocês não eram talvez nascidos, 48. Leonídio, Artigas e Expedito, Artigas e Dinho, né? Nenê Telesca e Pascoal, Nenê Telesca, Nenê da Cunta e Castanheira, 109, Antoninho Paulo, Homem de Vidro, daí Titica, Pinhegas. Eu vi na rede social um jogo da estreia do Pinhegas contra o Corinthians, vem o bondinho andando, não sei, na rede social passa. Eu fui assistir o jogo, né? Como assisti, por exemplo, hoje vi também aqui na rede social, me mandaram o jogo na Bombonera, onde eu estava presente quando o Santos ganhou o título da Libertadores. Também tive também na Argentina, no campo do Monumental de Núñez, assistindo a final, Santos e Peñarol, porque aqui houve arremesso de uma garrafa na cabeça do juiz, ele interrompeu o jogo, aí foi no vestiário, ele voltou, mas ele disse que voltou porque foi coagido. Então ele dava vitória para o Peñarol, então nós vamos disputar a final em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, onde eu levei de cara comprando um ingresso, levei uma paulada, uma bandeirada na cabeça de um uruguaio, e não houve um quebra-pau porque ele correu, enfim. E no final da história o Santos ganhou 3-0, fantástico, um jogo maravilhoso. Foi. Então esses dois, e fui assistir no Rio também, quando nós ganhamos do Milan, né? Que fomos campeões mundiais, né? Eu só não vi o Benfica, né? O Benfica eu não vi. Nós somos campeões mundiais. Mas as Libertadores todas eu assisti todas. Aproveitando a sua memória, né, que o senhor tem, toda essa experiência de vida, o time da época do Pelé é fácil, todo mundo conhece, todo mundo viu. De cor salteado. Além desse time, qual o melhor Santos, o melhor 11 que o senhor viu do Santos até hoje? Que o senhor pode dizer, olha, além daquela da geração de ouro do Pelé, esse Santos que eu vi jogar que eu vi jogar, né? Eu vi todos os Santos jogarem, né? Todos. Evidente que a memória, muitas vezes, na década de 80, então, houve muitas marolas, jogadores que a gente até acaba esquecendo. Mas que marca efetivamente a vida da gente, além daquele time que todo mundo sabe de cor e salteado, né? Que é o melhor dos melhores, Carlos Alberto, Mauro, Calvé, Emílio Formiguezito, Durval Megal, Coutinho, Pelé e Pepe, Durval, Jair da Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe, o PPP. Enfim, eu vi um dos maiores meias jogar que o Santos tem toda a sua história, chamado Walter Marciano de Queiroz. Veio do Ipiranga, foi um jogador fenomenal. Ele morreu num acidente nos Estados Unidos, né? Jogava demais. Mas o time que marca mais a gente são exatamente aqueles dos meninos da Vila, não é? Esses mais recentes, né? Depois de Juari, João Paulo, Pita, etc. Aí tem a época de Robinho, né? Diego, Ganso, são mais recentes e que marcam mais a gente, né? Aqueles do meio do caminho também foram muito bons, mas esses aqui marcam mais. Aquele famosíssimo, né? Depois aquele da década de 48, quando eu era moleque, 12 anos, né? Que eu vi jogar várias vezes. Essas intermediárias e os intermediários da época do Rei, né? Que é um time fantástico, o melhor time de futebol do mundo. Time que parou guerra, que não sei o quê, que eu tive a oportunidade, quando viajei para o Chile, eu era o chefe da delegação, mas era o 19º jogador. Então, todo coletivo, eles chamavam 3 chilenos para completar os 22, eu treinava o coletivo, e numa oportunidade, num 2 toques, eu estava jogando na zaga, tenho aqui fotografia. Eu e o Joel Camargo, era a zaga do time do Carlos Alberto Torres,
E do time eu jogava então o Pelé atacando e eu e o João Camargo tentando marcar, imagina, né? Se ele forçasse a barra, ele matava a gente. Mas de uma maneira geral, nós ganhamos o jogo de 2-1 nesse coletivo, e depois no vestiário, quase que o Pelé e o Carlos Alberto se pegam de soco, porque um começou a tirar sarro no outro, né? A brincadeira, não quero perder nem treino, eles queriam perder. Então a gente viveu uma vida intensa no Santos, né? E o futebol de praia, então, nem se fala, porque os maiores jogadores do futebol de praia vieram jogar aqui todo ano. Você aconteceu uma passagem interessante comigo, vou até contar. Nós estamos entrando em campo para jogar contra o Santos, o Náutico, né? Com alguns reforços, Toninho Guerreiro. Na praia? Na praia. Na praia. Então, Vamos cortar. Não. Fala. Só poder explicar qual o período que o senhor jogou no futebol de praia, no Náutico. Explica pro pessoal do canal. Eu comecei a jogar futebol de praia quando eu vim de São Paulo, que eu fui reprovado na engenharia e fui para a praia novamente em 55, né? De 55 a 68, eu joguei, depois operei o joelho, parei de disputar. Então, o Náutico continuou com uma campanha gloriosa. Teve vários títulos depois de 68. Eu parei em 68 para jogar o Futebol Society no Internacional, depois de veterano Milionários lá na Divisa, né? Então, você quer saber o quê? Período que o senhor começou no futebol de praia. Exatamente. Né, Então, o futebol de praia, eu estava contando que uma das passagens muito interessantes, nós tributamos o calção ali no Corpo de Bombeiro, né? No posto? No posto. E estamos entrando já em campo, o time do Santos e o Náutico, e chegou Orlando Peçanha de Carvalho, quarto zagueiro, campeão do mundo, jogava na minha posição. Eu já estou entrando em campo, já estou indo. Aí eu, eu entrei, voltei, tirei a camisa, dei pro Orlando, né? Ele foi jogar e falou para mim, seu Barleta, vamos jogar com o Santos? Eu falei, não, aqui na praia é Náutico. Que é o maior time de futebol do Brasil, você vai ganhar o jogo. Mas Pelé, tá chamando o Pelé vai jogar na linha. Eu digo, não, ele vai jogar de quarta zaga, não vai de central, ele não vai na meia, ele vai na quarta zaga. Aí começou a brincar, o time do Santos completo, né? Aqueles cobras todas, né? E o nosso time com algum reforço. Alguns vieram, o Toninho Guerreiro veio para nós. Aí o Orlando jogou no meu lugar, no primeiro tempo, e eu joguei no lugar do Paulinho no segundo tempo para jogar com ele, né? E nós ganhamos 2-1. Ele falou, não é possível, como é que nós vamos ganhar esse jogo? Ganhamos de 2-1. A passagem interessante do futebol de praia, né? Porque a reunião era fantástica. Como teve também um chopebol que era fantástico, que o Geraldo Perotti comandava muito bem, mas de uma maneira geral o futebol de praia do Náutico foi maravilhoso. Foi inesquecível. Barleta, eu imagino que nesse jogo a praia devia estar lotada. 2.000 pessoas, no mínimo. E era irradiado, jogo era policiamento, campo cercado, pessoal de binóculo nos prédios, era uma coisa linda. É indescritível. Você não imagina essa festa de fim de ano que nós fomos. Iniciou com o Norberto trazendo a Portuguesa Santista. Norberto Moreira, que morreu recentemente. O diretor jurídico foi o nosso volante muitos anos, né? E o Beto trouxe a Briosa para jogar conosco no fim de ano. Depois, com o tempo, eu trouxe o Santos. Eu era amigo dos jogadores, vocês vão entrar e começaram a vir. E aí começou a ter uma repercussão nacional. Jornal dos Esportes, Gazeta Esportiva, dando ênfase e publicidade a esses jogos fantásticos. Até que houve o caso da televisão, que eu contei. Qual que é o do Pelé? É. O que houve nesse... Houve o seguinte, o falecido Perón de Castro trabalhava na TV Excelsior, né? E ele, vamos televisionar. E veio aquele caminhão, aquele negócio todo. Eu até contei isso já. E todos os jogadores lá, praia lotada, arquibancada no tênis clube, cheia, mas tudo que você possa imaginar de gente, chapado. E o rei não aparecia, Barleta. Aí eu fui numa Agulhas Negras, que é onde ele morava. Subi o elevador, bati na porta, meu presidente me abraçou, falou, não, eu não vou porque a televisão é muito sem vergonha. Ela devia conversar comigo, né? Para que ela vai fazer o tape desse jogo para vender para o mundo inteiro. Tem que conversar comigo, quer dizer, entre nós. Ele não ficou claro. É do lado profissional dele, né? Do lado profissional. Eles vão explorar a minha imagem sem eu ter uma remuneração. E ele era o Pelé. Tinha lá Luiz Pereira, estava lá Luiz Pereira, Rivelino, cada puta, aquela. Não tem problema. Cada cracaço, desculpe. Cada cracaço de bola, desculpe o palavrão, escapou. Cada cracaço de bola, mas o rei era o rei, né? O rei era o rei. Desculpe, Gui. Ô, Barleta, aproveitando, você, tirando o Pelé, lógico, quem foi, assim, o jogador que mais te encantava naquela época? Bom, naquela ocasião, o Pagão era fantástico. Bom, o time do Santos eram verdadeiros mestres, né? Eu assisti vários jogos, inclusive cheguei a ver o Honved da Hungria,
quando eu vi jogar um mês, que é chamado Puskás, que era fantástico, né? E agora, nessa época mais recente, para mim, naquela época, o Rivelino, para mim, era um jogador extraordinário, como também, no Santos tinham vários, né? O Coutinho, fantástico, enfim. O Edu, um dos maiores ponta esquerda que o mundo viu jogar. Esse não tem a dúvida nenhuma. E depois nós tivemos agora, recentemente não tanto, o segundo jogador melhor do mundo, para mim, é o Maradona, não é? Depois do Pelé, é o Maradona. Depois do Maradona, você teria outros atletas, como agora, da seleção, Cristiano Ronaldo e Messi, que são indiscutivelmente fora de série, né? E alguns que são até ligados com o melhor do mundo, que é o caso do Lewandowski, que recentemente, e daquele meio do Real Madrid, que são jogadores bons, mas médios, perto desses grandes craques, na minha maneira de ver. São elencados como o maior do mundo por fatores, por circunstâncias, por um ano extraordinário. Enquanto que o Pelé, esse mantinha uma regularidade melhor do mundo desde o início, não é? Então não era porque você faz um campeonato fantástico, faz gol, aí chuta com os dois pés e não cai, bate o escanteio, bate o vento, você vai cabecear, isso é coisa que acontece uma vez na vida, uma na morte. Mas realmente esses jogadores, eu vi várias gerações, né? Você pegou aquele time do Botafogo, que era o único que rivalizava com o Santos, ele e o Palmeiras com o Garrincha. Você vê um Garrincha, um Didi jogar bola, uma coisa, Isso que eu ia falar do uma Didi, coisa que muita fenomenal. gente fala Você dele, pega né? um Palmeiras de Academia. academia, você pega a academia do Palmeiras Juninho, você vê um Ademir da Guia jogando bola, você vê o Luiz Pereira jogando bola, jogadores Rivelino, jogadores fantásticos, né? Assim, completamente fora de série, né? Um Zito, né? Quer dizer, então, eu como estou vivendo muito, vi várias gerações e vi clubes. Mesmo a nossa equipe, eu assisti cinco Copas do Mundo em loco, não é? A do Sarriá, eu estava do lado, assistindo do futebol lá do Antônio Nunes Leme Galvão, que era o presidente de São Paulo. Quando nós perdemos para a Itália, fomos eliminados, né? Aquela equipe era fantástica. Eu ia falar dela, justamente Você dela. tinha um time júnior lateral, você tinha um Do outro lado, o Cerezo. Leandro, o meio campo com Cerezo, Batista, Zico, Falcão, Sócrates. Isso, mas isso é uma coisa Excelente. fantástica, né? E aconteceu uma passagem muito interessante essa, eu vou até contar que vale a pena. Terminando o jogo, nós fomos passear e paramos num ônibus, excursão, né? Paramos no lugar onde se fazia camafeu, aquelas coisinhas, né? Para comprar e tal. E eu sempre estou careca já há muitos anos, fiquei careca com 30 e poucos anos, né? E eu era mais magrinho, parecia muito com o Valdir Pérez, né? Eu tinha uma similaridade fisionômica com o Valdir Pérez. E paramos nessa loja para comprar camafeu, para senhora, aquele negócio. Aí uma molecada olhando, me viu no Valdir Pérez aí. Valdir Pérez na área. Chamaram um monte de bandeira da Itália em volta do ônibus, Itália. Aí eu saí do ônibus, a molecada, Signore, prego, lei, Valdir Pérez, sim, sono io, Valdir Pérez, Itália. Isso foi uma passagem fantástica que eu vivi, sendo confundido com o Valdir Pérez. Eu era magrinho, carequinha, né? E tinha a cara do Valdir Pérez mesmo, eu parecia o Valdir Pérez. Era o sósia, A molecada tirando o sarro em volta do ônibus, né? Eu vi a Copa da Alemanha em loco inteira, a do México 70 inteirinha, não é? Enfim, Copa Mágica de 70, né? 70, fenomenal. E eu estava hospedado na cidade do México, tinha que pegar um ônibus para ir para Guadalajara, né? E eu fiz uma excursão, eu fiz uma excursão naquela ocasião, eu vinha do Japão, e você, por exemplo, o campeonato começava no dia 22, por exemplo, em Guadalajara. Eu saí do Japão no dia 23, cheguei em Guadalajara no dia 22. Que coisa. Coisa da época do Fuso horário. E lá nós pegamos um aviãozinho e fomos para Guadalajara, um avião pequeno para assistir o primeiro jogo do Santos. Eu tava fazendo um passeio para assistir para ver aquele festival internacional do mundo, né, que passou na Espanha, né? Então fui passear e aconteceu isso muito interessante. Vou sair no dia 23, chegar no 22 para ver o jogo. Barleta, vamos voltar ao esporte amador, tá? Falar um pouco da sua época no voleibol no Santos Futebol Clube. Bom, veja bem, eu fui diretor da base provavelmente uns 4 ou 5 anos, acredito eu.
Tivemos a felicidade de ter uma equipe que me ajudava muito. Eu estou até aborrecido, que eu estou querendo me lembrar o nome de todos eles, não consigo me lembrar de todos. Um estava lá na Cosipa, meus diretores auxiliares eram fantásticos, todos eles, né? E nós montamos uma equipe de voleibol do Santos, que ninguém fala, não tem importância. Mas o treinador era Roberto Douglas Machado, e o time principal Décio Viotti, Paulo Russo e Nicolau, dois irmãos. Décio Viotti, Vitor Marcelo, Sérgio Teles e Pedrão. E subindo os 3 meninos que faleceu agora, que eram Negrelli e Jardim, que eram juvenis. Arininho e Joreco. O Santos foi campeão santista, paulista, brasileiro, sul-americano. E não foi do mundo que não tinha campeonato mundial. Era a maior equipe de voleibol do Brasil. Jogadores extraordinários. Montamos uma grande equipe de basquete, fomos vice-campeões paulistas, o Corinthians era invencível naquela oportunidade. Basquete, quem que era o destaque na época? O senhor lembra? O Plutão, aquele dentista, não é? O Raimundo, o Rubinho, que chamava Rubinho de Almeida, chamado de Baiano Cansado, que ele é mineiro, da Senhora Divisa, nós chamamos era o Rubinho de Almeida, Baiano Cansado, mas um dentista, que me falta o nome. Alguns me falta o nome. Se eu pegar uma lidinha, eu mato. A maioria eu me lembro, mas outros esquece. Tá velhinho, né? DNA, né? DNA, data de nascimento antiga, alguma coisa esquece. Alguma coisa. Eu ainda estou lembrando bem, apesar de 50 anos atrás, eu não me lembro razoavelmente bem, mas já estou ficando meio gaga, né? O vôlei, o senhor falou do pessoal dos meninos que subiram. O Negrelli faleceu recentemente, que a gente... qual era o seu relacionamento com o Negrelli, né? Muito bom. Era amigo dele, não digo amigo pessoal, mas tivemos um relacionamento muito bom, primeiro como dirigente e amigo, né? E posteriormente nos encontramos muitas vezes na praia, onde ele caminhava, fazia exercícios, né? Ele conhece meus filhos, enfim, era uma figura fantástica, de sorriso fácil, de fala mansa, fala boa, bom caráter, bom moço, não é? Eu senti muito amor dele, que eu não convivo com o Negrelli há muito tempo, né? Mas fiquei muito sentido com a morte dele. Negrelli foi meu primeiro professor de educação física na Escola Estadual Dino Bueno, lá na Costa. Ele é fantástico. O departamento de base do Santos era fantástico. O que eu inventava, o que a gente criava, vocês não fazem ideia do que era o departamento de judô. Vocês não têm ideia. Vocês não fazem nem ideia. 200 pessoas eu botei lá dentro. 120 crianças e 80... Quantos anos que o senhor comandou esse departamento? O senhor falou? Fiquei provavelmente de 63, 62, até 68. Uns 4, 5 anos. Como é que chama aquele japonês que me substituiu? Não é o Kamoto, era não. E o senhor tem vontade de fazer isso de novo? Olha, eu sempre tive vontade. Eu poderia ter o seguinte, eu sou realmente trato fácil, né? E muito educado, né? Mas realmente meu pavio não é muito comprido, é meio curto. Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, empresário... Eu, no departamento de base, empresário não se cria lá dentro, de maneira nenhuma. Então, eu poderia ajudar muito o Santos, mas eu nunca fui convocado, como eu falei de início, eu nunca pedi para ser absolutamente nada em lugar nenhum. Nunca. Nunca. Pode escrever no seu caderno. Me chamava, me convidava, eu aceitava ou não, né? Então, eu tinha uma filosofia, porque o que acontece é o seguinte, hoje mudou muito, porque você tem um treino aberto, os empresários ficam olhando, o menino se destacou, a hora que vai sair com o pai por lá, na outra porta da rua, ele pega o menino e diz, olha, o pai trabalha na Sabesp, 4 contos, olha, vou dar uma casinha para vocês, 5 contos por mês, vocês assinam comigo, e o moleque vai embora. E o Santos perde. E eu, por exemplo, a urubuzada comigo, não se criava ninguém lá. Não tem jeito. Eu tomava jeito, era responsabilidade. O Santos hoje está dando todo atleta que vai lá tem uma disciplina hoje mais rígida. O Santos tem 70% no mínimo dos direitos econômicos do atleta que se destaque, que o Santos tem interesse, né? E se não puder, já manda embora. Enfim, isso aí é o que devia ser feito. Eu poderia ter, se convocado fosse, talvez a idade agora seja um pouco alta, mas há mais de 10 anos eu tenho tido vontade de ajudar, mas nunca me convidaram. Então, nem para o Conselho de Gestor, nem nada. Acredito eu, que eu poderia ter ajudado, não é? Por ter conhecimento da vida do Santos. Mas como não fui convidado, tudo bem, sabe o que faz, e outras pessoas podem trabalhar melhor que eu, não quer dizer nada. Já que o senhor entrou nesse assunto do Conselho Gestor, vamos para o futebol atual. O que o senhor acha do Conselho Gestor atual do Santos? Veja bem, eu já disse anteriormente,
Eu gosto muito de gestão compartilhada. Muitos são contra, mas eu acho, por exemplo, que se você souber escolher não mais que 5 membros, patrimônio, administrativo e financeiro, marketing, futebol e... Me falta outro. Bom, 5 diretores que possam te auxiliar na estrutura básica de um clube de futebol, né? Então, as pessoas convidadas deviam ter uma expertise nesse segmento. Mesmo o diretor financeiro tem que ser um contabilista, assim, para poder ajudar os profissionais, porque ele não ganha nada. Ninguém ganha nada no Santos. Eu fui há muitos anos atrás numa entrevista na televisão, disse que o presidente deveria ganhar. E o pessoal me criticou muito. Hoje já está sabendo no estatuto uma possibilidade do presidente ser remunerado. Porque nem todos têm, por exemplo, grandes empresários que presidiram o Santos. Vamos dar um caso específico. O Marcelo Teixeira, um homem poderoso, com uma universidade, mais de 20 mil alunos. Ele não precisa ter remuneração, porque tem uma equipe, assim, as irmãs, a família que cuida. Ele poderia se dedicar mais, ou seja, não precisaria. Mas não tem que ser visto de forma diferente. O clube hoje é uma empresa, tem que ser dirigida por profissionais. Evidente que não pode ser, tem que ser um profissional, se tu vai lá, não vai ganhar 200, não é isso não. É um break-even, pagar um custo operacional dele, para ele ter tranquilidade para presidir. Então, eu acho que deve ser remunerado. E me criticaram muito na época, mas eu mantive esse ponto de vista e agora parece que vai se consubstanciar. Mas se o convidado fosse para um cargo do comitê gestor, eu aceitaria com o maior prazer, mas nunca fui convidado. Então, também não tenho mágoa, não tenho nada, estou só falando que eu podia te ajudar. Externando, Com né? certeza eu ajudaria, com certeza absoluta. Não atrapalharia. Frade, Não, até em cima do que o senhor falou, mesmo que não queiram as suas ideias no futebol atual, mas no esporte amador, o senhor tem uma bagagem muito boa, que poderia ajudar muito o Santos, né? Então é uma coisa bacana que o Santos podia Eu vou contar para vocês pensar. só uma historinha rapidinha. Por exemplo, eu fui procurar, tenho alguns amigos que um era chinês e o outro é o Marcelo Felipe. E fiz amizade com eles, então eles quiseram fazer as escolinhas na China. Muito bem. Eu trabalhei durante 7 meses e consegui a implementação das escolinhas. O consulado chinês pediu meu passaporte para a primeira viagem para verificar locais e tal, e é uma delegação do Santos, onde eu seria o chefe da delegação do Santos, mas não quis ir, porque eu tenho o joelho arrebentado da bola, tenho que caminhar muito, então o doutor Conforte, que era meu médico, que faleceu agora, foi no meu lugar, né? Então foi o Conforte, o diretor da base e tal, e foram lá, visitaram, criaram as escolinhas, o Santos recebeu algum dinheiro, não vou entrar em maiores detalhes, né? E a finalidade maior era exatamente, com o tempo, os jogadores destacassem japoneses, chineses, viriam para Santos, e o Santos teria uma quantia X, mais ou menos dólares, né? Para poder ficar com os meninos aqui para ajudar a pagar o custeio e tal, manutenção e pessoas que se destacassem, né? Seria criado também um departamento de fabricação de camisas, etc., para vender por lá para as escolinhas. E eu participei de 7 meses até que implementamos. Então, quem trouxe as escolinhas da China para o Santos chama-se Florival Amado Barleta. Isso é interessante. Ninguém pode outras pessoas se arvorarem, mas essa é a realidade. Mas as coisas mudam muito, eu até brinco muito, porque eu não fui nessa delegação, mas teve uma excursão da Sub-20 para jogar 1 ou 2 partidas. E nessa altura era uma ida e volta, 10 dias, 8, aquela era bastante tempo. E eu poderia ter ido. Mas o presidente da época convidou o Filete, que é meu amigo, né? E nós até brincávamos muito lá. O Filete era muito bom entendido de cachorro, eu era muito bem entendido de futebol. Ele entendia tanto de futebol quanto de cachorro, ele ria para a boca, ele entende de futebol. O Filete você vê as entrevistas dele na televisão, ele entende de futebol. Às vezes a gente brinca, né? E não me convidaram para chefiar a delegação, que eu achei que foi uma falta de consideração. Mas isso aí faz parte da vida. Eu passo batido, estou contando como vocês estão. Como causos, como diz a gente, são causos interessantes que aconteceram, né? E a vida inteira sem nenhum tipo de interesse de ordem financeira.
Trouxe para o Santos recebeu dinheiro. A marca, né? Teve a visibilidade da marca numa região que é difícil Bom, pra acesso, você ter né? uma ideia, só para você ter uma ideia, veio uma delegação da China, veio o governador da província de Guangzhou, se não me falha a memória, o nome não sei se estou falando certo. Eu levei o meu irmão Murilo e o doutor Conforte comigo, eu fui o convidado, levei os dois. Porque havia interesse desse governador de fazer negócio com a prefeitura de Santos, investimentos. Então queriam então o Murilo era vereador. Então vai Murilo, depois ele vem e apresenta, né? Então foi uma delegação, fomos numa churrascaria, lá na Marginal, não sei como é que chama, não sei se é fogo de, sei lá, uma churrascaria famosa. Fomos comer um churrasco, uma delegação inteira da China, com intérprete, uma coisa organizadíssima, né? Depois vieram a Santos, aí eu caí fora, conversaram com o presidente e tal, e não participei mais. Mas quem trouxe a delegação, quem fez questão, foi a meu pedido, né? A delegação veio e conversaram e tal, não alavancou nem negócios com a municipalidade, nem negócio com o Santos. O Santos depois foi indo, você deu dentro dessa província de Guangzhou, ela tem aproximadamente, a China tem 1 bilhão e pouco mil de habitantes, né? Essa província de Guangzhou devia ter 150 milhões, tem quase um Brasil. Para ver a importância da China em termos de volume de negócios, de camisa, enfim, coisas fantásticas, né? E que nunca alavancaram, né? E sempre com políticas erradas, diferentes, e que eu não poderia me alongar muito, porque senão vai para o colégio. Pode perguntar. Não, eu só queria, aproveitando esse lance de escolinha, base, voltar um pouco lá no passado, não tão longínquo, mas no passado, que era um projeto onde eu sei que o Barleta foi um dos incentivadores, né? E que dali saíam vários jogadores. Era a primeira, eu digo que era a primeira oportunidade que o garoto até tinha, que chamava-se as manhãs esportivas, né? O que você fala para nós, Barleta? Eu participei da Manhã Esportiva não como dirigente, até como assistente, enfim. E eram 4 campos, né? E nós trazíamos aproximadamente 1.500, 2.000 pessoas todos os fins de semana para fazer os torneios, e os nossos experts, as nossas pessoas, funcionários de olho clínico, olhavam aquela meninada e selecionavam alguma coisa para o nosso futebol. Era uma coisa fantástica, reunia a família santista, não é? Eu ainda ouvi uma entrevista agora do Marcelo Teixeira, um dia desse, na televisão, onde ele fala que realmente o Santos é um clube de muitas famílias e que trazendo as pessoas para perto, você consegue agregar, criar um ambiente mais saudável. Foi uma entrevista muito interessante que eu ouvi ontem ou anteontem no Santa Cecília. E o Marcelo foi muito feliz em falar exatamente que o Santos é um clube que as famílias tradicionais devem ajudar. Pena, quer dizer, isso não está sendo feito. Você trazer executivos, não é impossível que você não tenha aqui em Santos um ex-atleta que possa ser o comandante do futebol. Traz o Chimbuca, Chimbinha, Pitombé, chama do Paraná, nem sei o nome dos caras, nem conheço. Manda embora saiu um Avelino do Santos, entrou outro fisioterapeuta, eu não conheço. Não quer dizer que eu não consigo entender. São pessoas da cidade, arraigadas, que conhecem. Capacitadas, né? Que conhecem a fundo o negócio, né, que podem ajudar. Evidentemente que nós não queremos criar monstro, né? Para o cara se perpetuar, não alavancar. Se ele não está se modernizando, está parado no tempo, então troca. Mas caso contrário, não. Você está acompanhando a evolução, deixa estar, para ver como fica, né? Bom, em todo caso, isso aí são posicionamentos que cada um toma. Eu tenho o meu ponto de vista, não mudo, né? E acho que alguns erros da gestão do Rueda foram exatamente esse, do afastamento do comitê gestor. Você ter pessoas famosíssimas, né, riquíssimas, e grandes empresas, como o Walter Schalka, que é do Emílio de Moraes, do Votorantim, ele é o CEO, né? Dono é a família Emílio de Moraes. Ele é um homem fantástico, né? Antigamente, na minha época, tem o Celso Loduca, era um grande de marketing. Eu participei com o Olavo Setúbal na mesa, que era o dono do Banco Itaú, quando me convidaram para presidir o Santos, né?
Então são pessoas, empresários de grande porte, que gostam do Santos, são santistas, mas que não vivem a cidade. Não moram lá, estão distantes, não tem. E aqui em Santos nós temos também grandes empresários, homens fortes, poderosos, que gostam do Santos, poderiam ajudar. Talvez tanto quanto esses grandes empresários de São Paulo. Não quer dizer que eles não sejam bem-vindos, né? O Luiz Álvaro era muito meu amigo, boa pessoa e tal. O Odílio se envolveu naquele, um grande médico, meu amigo, a família toda. São coisas que aconteceram, algumas deploráveis, quando há má fé, e algumas coisas que você tem que minimizar como erros administrativos, não é? Erros, não má fé, né? E que eu separo completamente o joio do trigo. Não, esse é gato, fez. Muitas vezes ele erra porque quer errar. Muitas vezes você diz assim, eu vou prorrogar o contrato vou diminuir o contrato do Neymar, ele fica mais aqui mais tanto tempo, e depois aí de repente acontece uma negociação de uma forma que ninguém esperava, né? Nós tínhamos muitos milhões mais do Real Madrid, mas o pai dele já tinha feito contrato prévio com o Barcelona e recebido, ninguém sabia, não é? Quer dizer, então são coisas que fogem do alcance, né? Vamos lá, então vamos falar um pouco mais do futebol atual, né? O que o senhor acha do time do Santos hoje, da fase que o Santos vive hoje? Você sabe que tem um ditado que diz, de médico e de louco, cada um tem um pouco, todo mundo treina o Santos, né? Então o que acontece é o seguinte, desses jogadores que estão jogando no Santos hoje, há restrições a vários deles, mas do elenco que está aí, eu se fosse o treinador do Santos, eu colocaria em campo o João Paulo, na lateral direita poderia pôr o Natan, que começou razoavelmente bem, mas não seja, mas não está Você ali. deixou o Kim triste agora. Hein? Você deixou o Kim triste. Não, o Matos Não, beleza. Os dois zagueiros, tudo bem. O lateral esquerdo eu colocaria o Lucas Pires. Na meia cancha eu faria o que ele fez agora contra o Palmeiras, para ter uma saída de bola. Tem aquele gringo que é o Pitbull, Fernandes. o Soteldo e o Felipe Jonathan. E na frente, Ângelo, Marco Leonardo. Não, Soteldo na meia cancha. Tá. E o Braga. Lucas Braga. Então o Santos teria uma saída rápida pelas laterais, uma saída rápida na meia cancha, porque você colocar Carabarral, Zanocelo e Camacho, toca para o lado, toca para o outro, toca para o outro, não tem objetividade, não tem penetração, não tem profundidade. Futebol é profundidade, é lançamento. Você pegava um Jair da Rosa Pinto, eu me lembro como se fosse hoje, eu estou entrando no vestiário do Santos e o Lula, né? Com aquele elenco maravilhoso, né? Então o Lula dizia assim, bom, Gilmar, bola central na pequena área é tua. Carlos Alberto, você não pode deixar o ponto de dar um dip, evitar que ele centre. Mauro Ramos, Delgado e Calvé, Formiga, não jogar em linha, sempre assim para evitar a tabela. Rildo, você não deixa o ponta centrar. Zito, você destrói, passa pro tio. Aí procurava o tio Jair da Rosa Pinto, ele muitas vezes estava no banheiro, não estava nem ouvindo a palestra. Durval, você vai para cima do lateral, dá o corte, joga para trás para o Coutinho, para o Pagan e o Pelé e corre para o abraço. Quer dizer, então ele dizia o óbvio, que é o óbvio que a gente quer ouvir. Hoje você ouve palavras do Tite, o externo, o perpendicular, o equacional, não entendo nada do que ele está falando, é uma bobajada danada. E então são coisas diferentes, não é verdade? Então o time do Santos que eu gostaria que fosse era esse, né? Eu acho que esse time é para correr para um abraço. Se nós, outra vez, por exemplo, esse interino, nessa substituição que ele fez contra o Palmeiras, evidente que a intenção deles é sempre ganhar. Mas acontece que o Palmeiras com -1, você tem que pôr juventude, força física, atacar. O Sanches é jogador já mais veterano, jogador para quando o time está ganhando, não é verdade? Então, o que acontece? Eu teria colocado exatamente o Lucas Pires para alavancar, deixar o Soteldo, forçar o Palmeiras. O Palmeiras começou, deitou e rolou, quer dizer, com 10 jogadores. Mas, quer dizer, você não pode culpar o interino, né? Ele tem a melhor das intenções, mas isso é palpite de técnico e louco, né? Que eu falei, cada um tem um pouco, né? Não, mas a maioria de nós aqui tem esse mesmo pensamento. Eu não sei se não teria isso, mas uma saída de bola rápida na meia cancha, com o Pitbull, que não temos o gringo, que podia ser o Camacho, e dois caras de criação. O Felipe Jonathan é muito bom jogador na meia cancha. Ele está melhor que o Zanocelo, na minha opinião, no momento. Eu acho né? que o segundo volante ele rende mais do que o Zanocelo. Então você ter
O Soteldo com a saída de bola. O Soteldo pegava a bola, destruía a defesa do Palmeiras. Né? Aí você tendo 2 pontas ofensivos, com Lucas Braga e Ângelo partindo, dando para o meio. E, quer dizer, iam criar mais problemas para a defesa do Palmeiras. Então, entrando realmente o Sanches, o jogo cadenciou, favoreceu o Palmeiras. E bola alçada na área, para pessoa com a minha idade, então, é um problema. É que o meu coração tá bom. Toda vez que você entra a bola na área, eu fico preocupado que alguém fique olhando a bola e não olhe o jogador, sabe? Aí eu vou entrar num ponto, né? Do Michael. Quando eu vou fazer as considerações finais do Lelo e do Frade, quando eu vou entrar num ponto, falou de bola cruzada, e agora há pouco o senhor falou, que o técnico falava assim, Gilmar, bola cruzada na área é sua. Hoje a gente não vê isso com o João Paulo. É o que eu falo para eles, eu acho ele muito bom jogador, o João Paulo é muito bom jogador. Só que ele não é excelente, não é nota 10 como o Márcio Ribeiro. Meu amigo acha que ele é um goleiro de nível de seleção. Eu acho que ele tem esse defeito. Ele não é um goleiro que dá aquela segurança à defesa em bola cruzada na área. Porque a gente... eu sou um pouco mais velho do que eles, né? Eu sou daquela época que dizia, ó, bola na área é do goleiro, pequena área é do goleiro. Então, não importa como, ele vai sair e vai tentar agarrar a bola. E hoje a gente vê o João Paulo fica fixo ali debaixo do gol. Excelente goleiro debaixo das traves, volto a falar. Mas eu acho que ele tem esse defeito. Ele não é aquele cara que lidera mesmo ali, dizendo, ó, zagueiro, cruzou na área, pode deixar que essa é minha. O senhor acha isso também? Acho. O fundamento é coisa essencial nos treinamentos. Por exemplo, quando eu fui jogador amador, evidente. Eu joguei na Vaz, joguei no São Vicente, fui campeão. Eu era quarto zagueiro. Quando a bola está centrada na área, você não fica olhando a bola. Você tem que olhar o atleta. Porque senão você faz uma sombra, Enquanto você vê jogadores profissionais ganhando 200, 300 conto por mês, bola só fica olhando a bola, o cara antecipa e pum, e mete o gol cabeçado. Tá vendo? O goleiro não dá tempo de sair. A maioria dos gols do Santos vem sendo assim. Exatamente. Então há necessidade de treinamento. Isso aí depende de treino. Olha, não olha a bola, faz uma sombrinha, entendeu? Para facilitar o goleiro. Muitas vezes a bola na pequena área não dá tempo do goleiro sair. Embora eu ache que tem que sair todas. Agora, muitas vezes sai atabalhoado, se a bola passa por ele, ele toma gol. Então tem que ter, vamos dizer, treinamento e fundamento, que é o principal para uma zaga alta, como o Santos tem com o Maicon e o Bauerman, e um goleiro muito bom. Realmente um goleiro debaixo das traves, muito rápido, né? E para sair do gol, está faltando um pouquinho mais de treinamento. O nosso treinador de goleiro, o Azul é muito bom. Devia insistir um pouquinho mais nas saídas de gol do João Paulo. Mas é muito bom. Lelo, obrigado pela presença no Kim Ribeiro Esportes. Queria as suas considerações finais. Eu queria dizer que, em relação ao que você falou do João Paulo, o direito de resposta do Márcio vem no Geral Santista na sexta-feira, às 20 horas, né? Não esqueçam isso. Enfim, apesar que o programa está sendo gravado, não. Eu só queria, de fato, era agradecer ao Kim a oportunidade, ao Márcio, aos companheiros, ao Marcelo, que também está aqui na retaguarda, ao Evaldo, ao Frade, ao Ribeiro, que me deram a oportunidade de estar aqui nessa entrevista com o senhor Florival, que para mim é uma honra. Sabe, é uma honra poder... A honra é minha. Não, é uma honra poder ouvir as suas histórias, as suas convicções. Eu história porque estou velhinho, né? Não, só por isso, né? Está muito experiente, as suas convicções, e quando a gente vem para o futebol atual, os seus comentários estão perfeitamente alinhados com todos aqueles que falam de futebol. A gente conhece, a gente jogou bola, sabe, né? Então, o que você quer? Um time do Santos agressivo, laterais saindo em profundidade, uma cancha rápida, não ficar aquele... Já vai ver o jogo de veterano no São Bento, que eu joguei no Largo São Bento também, fui campeão pelo Largo São Bento. Então, você já vai veterano, você toca para um lado, toca para o outro, e a bola volta para o goleiro, volta para... E um jogo, uma mesmice danada. Eu posso chegou na minha cancha, o cara tem profundidade, tem saída de bola rápida, ele já dificulta a defesa. Claro. Você, por exemplo, jogar uma bola... Já visto a expulsão do Danilo, que cometeu a falta em cima do Soteldo. Então, você pega, por exemplo, uma recomposição, quando você dá um corte, joga pela ponta, obriga o quarta zaga a sair para vir na cobertura, uma bola para trás, alguém que entra pode fazer o gol. Quer dizer, são coisas de técnico de louco. Você muitas vezes falar fora do campo é fácil, né? Você espera que isso aconteça com os treinamentos, com os profissionais que são competentes para auxiliar os jogadores. Mas é o que nós
admiradores e técnicos de loucos, gostamos, né? Para suas considerações finais, por favor. Obrigado.